Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Eu, Marcelo Santoro, terei a honra de apresentar para vocês mais um papo empreendedor e principalmente inspirador. E pessoal, hoje eu estou com um convidado para lá de bom. Olha, empreendedor por disciplina e vendedor por paixão, vendedor raiz. Ele que é sócio fundador da AFM, uma empresa de consultoria de vendas. Eu trago para vocês o meu amigo Felipe Bazzi. Filipão, meu camarada. Obrigado. Uma honra estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Rapaziada, vocês não têm ideia quanto tempo eu estava querendo trazer esse cara aqui, porque pensa um cara que é inspirador quando fala de vendas. E aqui, papo sério, papo direto, Felipe não tem esse mimimi de pô, eu não sou vendedor e tal. O Felipe tem duas empresas super bem desenvolvidas, que atuam muito bem, obrigado. Mas quando você pergunta pro Felipe, o que é a tua especialidade, Felipe? Vendas. Eu me auto-intitulo como vendedor. Vendedor com V, né? E literalmente raiz mesmo. Só que é aquele cara apaixonado em prospectar, de encontrar o cliente, achar uma oportunidade, despertar aquela necessidade do cara e convencer ele ali. É um hobby. Você sabe que uma coisa que eu brinco bastante com a galera que às vezes me desafia. Falei, vamos pra rua então, eu vou ensinar você a vender no farol, vou ensinar você a vender qualquer coisa. Porque realmente, assim, a capacidade de você convencer alguém precisa ser desenvolvida ali. E não existe melhor ambiente do que rua, eu sou aquele cara que já fiz todo tipo de venda, então sou apaixonado, então quer me deixar feliz, me convidar para uma boa negociação ou me chamar para poder vender qualquer coisa. Então a gente já vai começar com... É um hobby. A gente já vai começar aqui atrás. Felipe, tem um desafio para você. Você e seu time, vocês vão me ajudar a estruturar o departamento de venda de uma das empresas, ou do Otimize, e a gente vai conversar. E a gente vai fazer isso como se fosse um documentário. A gente vai trazer isso no dia a dia para ver os ganhos que esse cara... Fechado? Olha, sabe que vendedor, ele detesta zona de conforto. Ele precisa, e gosta de ser desafiado. Precisa ser motivado o tempo todo e desafiado o tempo todo. Porque o vendedor realmente que busca a zona de conforto, ele não vai ter grandes resultados. Porque realmente, aquele ambiente hostil, aquele ambiente que você não domina o que está acontecendo, aquilo ali sim forja o vendedor. E o vendedor que realmente é raiz, ele tem que ser apaixonado por isso. Eu adoro desafios e eu aceito aqui. Vamos fazer tipo um vlog, vamos mostrar tudo. Pra galera ver como que é realmente na prática, porque na teoria tem muita gente que fala... Vamos falar de estratégia, vamos falar de execução, vamos falar de resultado, falar tudo, hein, galera? Vamos. Pra mostrar realmente como é que é, porque as pessoas realmente veem muita receitinha de bolo pela internet, né? É assim que se vende, você pega aqui, sei lá, tu fala muito em marketing digital hoje, acha que é muito simples, só patrocinar um anúncio, vai vir ali o cliente vai comprar. Não é simples assim. Claro. Existe uma técnica e não é tão difícil também, tá? É bom deixar isso tudo muito claro, que as pessoas acham que é muito difícil, tal, não é minha área, eu não tenho dom, naquele mito, eu não tenho dom. Não é assim tão difícil. Realmente, dom de vendas não existe. Existe aquele cara que se esforça, aquele cara que sabe que existe um processo, que ele tem que estudar, tem que se especializar naquelas questões ali, então ele vai aprendendo a passar para aquele ciclo e aí sim ele vai tendo resultado em vendas e não é tão só técnica, não, só dom, é técnica mesmo, sendo bem apresentada ali. A gente vai aprofundar muito nesse assunto, Davi. Mas antes, eu vou apresentar aqui o nosso diretor, Davi Nunes, nosso diretor. Que isso, gente. Conheci o cara hoje aqui, eu já sou fã dele. Davi, tem alguém aqui que precisa pagar o nosso salário, né, velho? Então, cadê os homens aí? Então, vamos falar a Evoque Academia. Pessoal, Evoque Academia, mais de 30 unidades já espalhadas por todo o Brasil. Unidade começou com o Rodrigo Razzi lá em Mauá, nosso amigo, sócio. Hoje tenho orgulho de ser sócio em algumas unidades do Rodrigo Razzi. É um patrocinador nosso, é uma empresa em franco desenvolvimento, tem muito a aprender e com um grande diferencial. Além de ter
uma ótima estrutura, com ótimos equipamentos, tem um atendimento muito personalizado aos alunos, o que diferencia a Evoque. Então, se tiver uma Evoque perto de você, vai lá, faz um treinamento, fala que você viu no Tudo Acaba em Business, você não vai pagar nada no primeiro dia de treino. Se você gostar, você fica. Fechou? E começo de ano, né? Academia. Começo de ano, vai lá, cara, fala lá e vi no Tudo Acaba em Business, quero entrar, quero treinar e depois quero ficar forte, depois você me manda uma mensagem aqui, a gente o Rodrigo. Quero ficar no shape aqui do Marcelo. Não, aí é melhor você ficar. aí não, viu, gente? Aí eu até tento, mas te confesso que não é fácil. Davi, tem mais alguém que tá ajudando a pagar nosso salário aqui ou não? Sorricare. Pessoal, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você que é da região de Osasco, olha só, você tem uma clínica de alto padrão a um preço popular. E veja bem, não é só não só que já é bastante coisa, todos os tratamentos odontológicos, tem tudo lá. Então, ortodontia, tudo que você pode imaginar na parte de estética, só que a Sorricare tem mais uma especialidade muito bacana, que agora é a parte de harmonização facial. Então, todo o processo de embelezamento das pessoas para ajudar no anti-envelhecimento, a Sorricare está completamente preparada para te atender. Eu não combinei com ninguém, mas é o seguinte, chega na Sorricare, fala que você tem ouviu a gente no Tudo Acaba em Business e ele vai te dar 10% de desconto em qualquer treinamento. Então, isso que é parceria, hein? Então, doutora Fabi, não adianta você ficar brava comigo. Doutora Marcília, não adianta. Bateu aí, falou que veio do Tudo Acaba em Business, 10% de desconto, não importa se é no tratamento odontológico ou se você quer ficar mais bonito, mais no shape. E também não tem essa de homem e mulher, né, cara? Hoje em dia, exatamente, cuidado pessoal, você vai se sentir bem com você mesmo, não tem importância. Tá explicado por que você é um cara bonito, né? Eu vou com a academia. Esse patrocinador, o cara fica realmente alinhado. Eu preciso andar mais com esse cara aqui. Aliás, cara, é uma vergonha isso, né, cara? Eu fico me olhando às vezes. Cara, olha. Eu não tô sendo irônico, não, você tá bem. Davi, olha pra mim. Davi, precisamos colocar o microfone pra você, porque as reações do Davi aqui, gente, vocês precisam ver. É o diretor, o Davi. E vamos lá, tem mais alguma coisa? Tem mais alguém? O Times Estúdios. Aí eu vou te falar. Aqui é nossa casa, gente. Aqui é nossa casa. Aliás, hoje não sou eu que vou falar. Felipe Bazzi, você que está aqui, já gravou com a gente, está aqui. Eu quero que você fale a tua experiência de verdade aqui no Times Estúdios. Gente, nós já gravamos outros podcasts em outros locais, já participei de outros podcasts. E eu confesso que aqui no Times Estúdio eu me senti muito em casa. Tô sendo bem sincero, não combinamos nada disso aqui. Exato. Mas eu me senti muito em casa. É um clima muito hospitaleiro. Você tem todo um ambiente agradável para receber alguém, muito aconchegante. Assim, realmente, esse é um feedback mesmo para vocês aqui. Esse é um diferencial de vocês perante qualquer outro estúdio por aí, né? Então, esse clima gostoso, agradável, isso conquista todo mundo. Como vendedor, eu sei quanto isso é importante, quanto isso abre portas. Vem para aqui pro time de estúdio, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, você vai realmente confirmar isso que eu tô te falando. E aí eu vou te falar mais uma. Quer vir gravar o seu podcast? Tá querendo fazer um curso digital? Quer gravar seu conteúdo online também? Poxa, vem aqui, a gente vai ajudar você a estruturar. E tem mais, quer gravar um podcast experimental? Vem aqui, agenda com a gente. O primeiro não vou cobrar de vocês. Então, aqui na nossa casa, convite feito, mas tem que falar que viu no Tudo Acaba em Business, senão não vale. Fechou? Próximo, vamos colocar o EFM aqui, gente. Próximo EFM, compromisso meu aqui. Vou combinar com o Marcelo aqui. A gente colocar o EFM aqui para poder patrocinar também esse... Com certeza estará conosco, Filipão. Perfeito. Obrigado. E só mais uma coisa, sendo bem objetivo, aqui nada foi combinado. Eu desafiei o Felipe para fazer aqui o negócio. Ele até me olhou assim, né? Tá. Pô, mas isso aqui não tá acordado, né, cara? Eu ganhei uma consultoria na Lábia. Vocês entenderam, né, gente? Vamos lá. Filipão, por falar em vendedor bom. O que para você tem de característica um vendedor bom? Bora. O vendedor, primeiro, ele precisa ter ambição. Porque se ele tiver ambição, ele vai estudar para poder chegar mais longe. Ele vai ter uma meta bem definida. Então, para isso, ele sabe que tem um caminho para ele poder percorrer ali.
E por isso que eu sempre falo isso para todo vendedor. Se você é vendedor que está me assistindo, pega essa. Se você não tiver ambição, provavelmente você vai cair nos primeiros nãos que você receber. Você vai ficar desanimadinho, chateadinho. Pega então, o código, galera. Isso é importante demais. O vendedor ele precisa ter uma inteligência emocional a ponto de saber que ele vai tomar vários nãos dentro desse processo e ele vai se desenvolver através dos nãos. E existe até uma teoria que a gente prega isso, que o não, na verdade, é uma oportunidade. Sem dúvida. De você se desenvolver, de você entender aonde você errou, de você voltar lá atrás e corrigir um erro de percalço dentro do processo. Então, o vendedor ele tem que ter essa ambição muito bem definida e isso vai trazer para o vendedor uma maturidade, porque ele vai ter que acertar ao longo do processo. Mas olha, o vendedor que tem ambição, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem a certeza de que só as vendas podem levar ele até lá, porque é o caminho mais rápido. Ou se for para pensar, os caras mais ricos do mundo, o Elon Musk, o Steve Jobs, lá que faleceu recentemente, esses caras, todos eles são vendedores natos. Eles alcançaram muito mais objetivos e muito mais rápido, chegaram muito mais longe, porque eles aprenderam que através das vendas, eles não ficam dependendo de nenhuma estrutura física de empresa, eles não ficam dependendo de todo um processo ali político dentro de uma empresa, não depende da economia, estar boa ou estar ruim. O vendedor, ele faz o seu caminho, a sua trajetória, ele só depende dele para chegar onde ele quer. Então, se o vendedor tiver ambição em enxergar que ele só depende dele, acabou. É só se desenvolver, estudar, saber que o processo precisa ser estudado. E, gente, vamos quebrar um mito aqui, tá? Vendas não é dom. Vendas é a sua capacidade de aprender o processo, de aplicar esse processo. Quando você entende isso, é muito fácil vender. Então vamos lá, olha os insights aqui. Pega o código aí, galera. Tá na moda, hein? Falar isso. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Então, primeiro começo para um bom vendedor: ser ambicioso, ter uma ambição. Perfeito. Certo? Não precisa ser, não confunda com ganância. Ambição. Segundo ponto, estudar, que você reforçou muito. Perfeito. O quê? O processo. Certo? E aí você reforça. Ele tem ser um bom profissional de vendas tem muito mais a ver com disciplina do que com dom. É isso? Exatamente. E posso colocar só mais um adendo para continuar Claro, o assunto? Quando eu vou fazer uma entrevista para contratar um vendedor, na entrevista eu já percebo se o cara é ambicioso ou não. Se o cara mostrar para mim que é ambicioso, eu vou contratar esse cara. Sim. Porque o vendedor tem que ser ambicioso. Ele não pode gostar de zona de conforto. Ele não tem que querer algo confortável, já sair perguntando quais são os benefícios. Não. O vendedor tem que ser ambicioso. Ele tem que falar, eu quero chegar no seu lugar. Eu quero ser o melhor vendedor dessa empresa. Na entrevista. Essa ambição mostra esse cara tem a capacidade de sair do padrão realmente e ser o melhor vendedor que a empresa pode ter. Então, isso é importantíssimo para um vendedor, essa característica, sabe? Essa falta de senso comum ali, que, não, eu preciso ser realmente amparado com suportes ali, eu preciso estar numa zona de conforto. O vendedor realmente tem que ter isso. Então, é uma das principais características, é assim que o vendedor precisa se comportar. E um detalhe que a maioria fala para mim, Felipe, mas poxa, não sou vendedor, não vou entrar na área de vendas, sei lá, sou médico, sou advogado, não preciso aprender de vendas. Né? Esse cara está muito errado. Completamente. Por mais que ele não queira abrir um escritório, por mais que ele não queira, talvez, empreender, mas todo mundo vende. De alguma maneira você vende. Você vende, talvez, para o seu chefe que você tem a capacidade de subir de cargo, ou talvez numa entrevista você vende a sua imagem. Se você não souber vender as suas qualidades, você pode ser o melhor profissional. Você pode ter estudado nas melhores faculdades. Você fica desempregado. Sem dúvida. Ou você sofre e fica num emprego muito aquém do que você tem capacidade. Você vive uma vida frustrada. Quando não, você vai trabalhar para outro, né? Você tem toda a habilidade para você trabalhar para você, vai trabalhar para outro. Mas se o cara trabalha para outro e tem competência de se vender, ele vai se tornar um CEO ali. Agora, se ele não sabe se vender, ele pode ter a maior competência do mundo. Vou pagar muito barato. Ele se frustra, claro. Ele vive uma vida sem propósito, porque realmente vender não é simplesmente ser o cara do comercial. É saber quais são suas habilidades e saber mostrar isso de uma forma que não seja arrogante, não seja realmente, não passe aquela linha tênue, né, da prepotência, mas ao mesmo tempo você mostrar para as pessoas, ou para o seu chefe, ou para que está no ambiente de trabalho, as suas capacidades, suas reais competências. Isso é muito importante para a sociedade em si. Então, vendas é fundamental. Felipe, acho muito bem colocado isso, e existe, ao meu ver, uma certa confusão.
entre o que é marketing e o que é vendas. Onde eles se completam? Você pode trazer um pouco, uns insights para a gente a respeito disso? Perfeito. Existe, na verdade, uma falta de educação hoje no cenário geral, nacional mesmo. Esse é geral, tá? Não é comum nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso é muito comum. As universidades mesmo fazem essa confusão. Não existe, por exemplo, um curso específico de vendas na universidade. Agora está começando a surgir em uma ou outra universidade ali alguma coisa só de vendas. Tá? Mas hoje o que existe mais são cursos paralelos, mas não é tão comum se fomentar esse assunto. Gozado. E dentro de uma empresa, se você não tiver venda, talvez teria que ter sido o primeiro curso a ser ensinado. Exatamente. Mas sempre se confundiu isso como um serviço de segunda categoria. Ou seja, o cara que estuda, ele não vai para vendas. Era essa a mentalidade antigamente. Porém, quem saiu na frente e realmente enriqueceu são aqueles caras que justamente entenderam o contrário. Peraí, se eu tiver, além de todo o conhecimento que eu tenho na área que eu estou, conhecimento de vendas, eu consigo chegar muito mais longe. Com certeza. Então, nas universidades não se colocaram isso muito bem dividido. Então, se confundiram o profissional de marketing com o profissional de vendas. É claro que está interligado, porque o marketing ele gera força de vendas. Então, o marketing em si, a gente até falou isso nos bastidores, ele se resume a mercado, né? Como um Os todo. 4 P's ali do Então, a gente gosta de resumir, Kotler. Eu gosto de resumir o Papai Kotler. Papai Kotler, né? São os 4 P's do marketing, né? Que é produto, preço, praça e promoção. Então, no marketing, você desenvolve um produto entendendo o comportamento desse consumidor. Sim. Você desenvolve e calcula o preço, entendendo como ele tem que se posicionar no mercado frente à concorrência, exatamente. entendendo também a necessidade daquele local, entendendo o nicho que ele vai atuar. Praça é entender toda a parte de logística e de distribuição estratégica que você tem que se posicionar para você chegar mais fácil ao consumidor. Isso reduz custos. E promoção, como é que você vai promover isso para o mercado? Porque se você tem um produto excelente, com um preço maravilhoso, com uma logística fantástica, e você não sabe promovê-lo, você não vai vender. Então, tudo isso aqui está relacionado com vendas, mas não necessariamente é vendas. E promoção não significa venda. Exato. Promoção é um processo. Aliás, promoção não é desconto, tá? Muito bem colocado. Promoção não é desconto. Porque as pessoas aprendem, não, é promoção, naquela palavra que está vindo das lojas, né? Está completamente errado, equivocado. Isso mostra a ignorância que o brasileiro tem com relação a vendas mesmo, né? A promoção está dentro do processo de venda também. Isso. Faz parte, mas não é o processo em si, né? A promoção em si é um processo de publicidade. Sim, exato. Então, promoção vem de promover. Então, como é que eu promovo o Otimize Studio? Então, tem que entender o posicionamento de mercado, qual que é o potencial público consumidor, como ele se comporta, quais são as necessidades daquele público, claro, aonde ele passa, onde ele frequenta, o que ele vê. Então, dessa forma, eu crio uma estratégia junto com o time de marketing para promover aquilo. Então, aquilo é uma promoção do Otimize Studio. O departamento de vendas ele vai ser gerido, sim, pelo marketing da empresa. Então, as estratégias são boladas pelo marketing e jogadas na mão dos vendedores, do gerente comercial ali, que vai treinar os vendedores para poder, de uma certa forma, mostrar isso para o mercado como solução e aí solucionar esse problema de potenciais consumidores. Agora, não cabe ao departamento de marketing fazer o treinamento de venda, que aí o treinamento de venda cabe ao departamento comercial ou de venda. Perfeito. Certo? Como está tudo interligado, é natural que o departamento de vendas, o departamento de vendas tenha conhecimento sim de marketing. Claro. Ele não precisa ser especialista em marketing, sim, mas tem que ter um pouco de conhecimento de posicionamento de marca, de comportamento do consumidor, para ele saber como se promove um produto, o porquê que o preço tem que ser aquele, sabe? Isso tudo é muito importante para que o vendedor saiba oferecer da forma correta, porque se ele não souber fazer isso, ele não vai ter muito sucesso. E se eu puder aqui dar uma destrinchada no que é vendas, eu acho que isso quebra a maioria das objeções e dos preconceitos que todos os vendedores têm. Que vendas não é oferecer algo para alguém, que é a mania do brasileiro. Então eu chego e falo assim, você não quer comprar tal coisa? A palavra não no começo ainda, principalmente. Né? Você não quer comprar tal coisa? Você fala, não quero comprar nada. Então vendas na realidade não é isso. O vendedor é aquele que vende, eu sempre gosto de separar o prefixo do sufixo, né? Então é vendedores. Então na realidade ele vende a solução da dor. Mas ele sabe que tem uma dor. Claro. Tem uma necessidade ali. Então se tem a necessidade eu posso vender a solução dela. Então o vendedor ele soluciona problemas. Ele soluciona dores. Então, ele tem que se enxergar como um cara tão importante a ponto de enxergar, puxa, pessoas precisam de mim. Pessoas precisam do que eu tenho. Inclusive, eu até brinco que quando meu filho crescer,
Eu vi isso num livro e eu vou falar isso pro meu filho. Quando meu filho perguntar, pai, quando eu for trabalhar, pai, o que você vai fazer? O que você faz? Eu vou falar, filho, vem cá. Tem problemas na sociedade que só o pai sabe resolver. Hoje eu vou resolver problemas de pessoas. Porque eu sou vendedor. Eu resolvo o problema de pessoas. Olha o posicionamento do vendedor que ele sabe, ele tem autoestima de falar, eu resolvo o problema todo dia. Excelente. Aonde tem um problema é lá que eu vou. Porque eu sou um solucionador de problemas. Excelente. Nisso, a autoestima do vendedor, ele começa a entender que ele não é qualquer um. Aí já sai aquela ideia de quinta categoria, de profissão de quem está desempregado. Porque a cultura do brasileiro é isso. O cara vem do Nordeste, a maioria vem para São Paulo e vem para montar ali uma barraca ali de qualquer jeito para tentar vender alguma coisa no farol, porque ele acredita que ele precisa sair do zero. E aí então ele começa a vender. Às vezes, ele sai dali e vai para uma outra empresa, vai para um outro local, ou ele continua vendendo ali só por necessidade. Então, essa cultura ficou sempre como quem realmente está passando muita dificuldade. Então, quando você está desempregado, o que todo mundo fala? Pega alguma coisa para vender. Vende alguma coisa aí. Então, era muito comum todo mundo pegar ali alguma coisinha e sair vendendo ali, só para pelo menos é um bico. Mas não sabe qual é o propósito, né? Exato, porque venda sempre foi só um escape, só um tapa-buraco ali. Então, essa cultura realmente foi fomentada na sociedade e as pessoas já encaram vendas desde o início como algo chato, como algo, cara, só para ganhar um dinheirinho ali, mas eu quero fazer tal coisa. Então, entenderam vendas de forma errada. Então, em cima do que você está falando, é muito curioso e seu ponto de vista e desmistifica uma coisa. Quantas vezes um cara chega para você, e eu até brinco, eu vou usar uma analogia com uma história que eu vivenciei há alguns anos, né? O cara chega, me ajuda. Cara, a venda não é me ajuda. É né? isso. A venda não é me ajuda. Então, eu vou usar um exemplo. Eu estava no estádio do Morumbi há alguns anos, assistindo um jogo São Paulo, e não sei se era São Paulo e alguém no jogo legal. E aí, no caminho ainda, tava uns 40 graus, bicho. Calor, velho. Aí no caminho, eu tava louco pra tomar uma água. Cara, eu passei por 2 vendedores, os caras vendendo chocolate. Pô, tá 40 graus, cara. Então aí é aquela coisa. Aí o cara, me ajuda, compra um chocolate. Cara, ele não precisava pedir minha ajuda se ele estivesse vendendo água, cerveja, refrigerante, sei lá. Esquece, entendeu? não precisa nem... E eu não vou comprar chocolate numa temperatura dessa. Normalmente não. Legal. Chegou um cara no farol, tava vendendo água, fui e comprei. Entrei no estádio, a história é bacana. Tava um baita calor. E aí tinha um cidadão aqui vendendo sorvete, maioria limão. O cara tem a noção, né, do que a galera consome. Água, refri, aquela coisa. Beleza. Rapaz, como é que é São Paulo? Cara, às vezes faz muito sol, final da tarde acontece o quê? Chove. Rapaz, falei, poxa, fiquei no setor aberto, vou tomar maior chuva. O mesmo vendedor que tinha me vendido sorvete e água, começou a chover. Capa de chuva, amigo. É isso. Esse é o empreendedor raiz. Então, ele não esperou, ele estava preparado porque ele conhecia o público dele. Perfeito. Então, assim, ele sabe que o cara que tá... Se ele tivesse no farol, ele não estava vendendo chocolate. Perfeito, perfeito. Entendeu? E ele sabe que lá tende a chover. Então, essa é a leitura. Então, assim, não fala, me ajuda, pelo amor de Deus. Se você for um vendedor, você não vai fazer isso. Você vai entender a demanda, a necessidade para resolver. É isso, é aquela dor. Exatamente. Por isso que a gente fala que o vendedor tem que estudar, né? Exato. Preparar. E tem que ter conhecimento de marketing. Por isso tem que ter essa diferença do vendedor, que é o que você falou como profissão, e do bico, o quebra-galho. Exatamente. Porque o vendedor, ele entende o valor dele. Ele entende o público. Ele vai criar um processo. E é por isso que depende muito de disciplina, estudo. Você vê como a informação é importante, né? Por isso que nós, o time FM, nós montamos por conta disso. Porque nós sabemos o quanto a ignorância com relação a vendas muda completamente a percepção. Percepção sobre o seu potencial em vendas. Uhum. Porque como o cara não conhece sobre vendas, tem preconceito com vendas, o cara não acredita que vendas vai mudar a vida dele. Então ele tem esse potencial, ele está no caminho certo, mas ele sempre acha que se ele fizer engenharia, vai ser melhor. E aí hoje a gente vê uma série de engenheiros desempregados, porque a maioria não sabe se vender. Sendo que a construção civil está em alta. Mas a maioria não sabe se vender.
Então é isso, realmente essa educação, sabe? Educar as pessoas, trazer informação, democratizar a informação sobre vendas. Então esse é um propósito que eu tenho, por isso que eu falo com tanta paixão assim. Você falou em time e propósito, então eu quero que você foque agora na AFM. Perfeito. Cara, vamos lá. Quem é seu time e qual propósito a sua consultoria foi desenvolvida para resolver? Perfeito. O que nós mais vemos hoje é justamente sobre o assunto que a gente está conversando mesmo. O empreendedor que não sabe vender ou o empreendedor que não tem a noção da importância de estudar sobre vendas. Ele simplesmente acredita que tem que ter capital ou que ele, às vezes, tem que ter um produto com preço baixo, tem que fazer promoção, porque ele não tem educação de vendas. Então, a falta de educação de vendas começou a mostrar para a gente, através do próprio Sebrae, os indicadores do IBGE, mostram a quantidade de empresas que fecham, abrem e fecham todo ano. Uhum. Quando você começa a perceber isso, você vai tentar descobrir a causa da abertura de falência das empresas, é justamente a falta de vendas. Mas num mercado como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, principalmente se o cara está em São Paulo, cara, meu Deus do céu, público olhado do Brasil inteiro, todos os grandes centros, por menor que seja a sua cidade, tem muita oportunidade. E eu adoro o Brasil porque tem oportunidade em tudo quanto é lugar. Todo mundo te ajuda, todo mundo confia em você, você acabou de começar um negócio, já quer te ajudar. Então, se você não consegue ir para frente com a empresa, só tem um problema: vendas. Exato. Porque se vende, o máximo que você pode ter é problema de excesso de vendas. Talvez não consiga entregar, você pode falir também, tá? Por falta de capacidade de entregar o que você vendeu. Beleza. Mas o maior motivo realmente é vendas. Então a gente resolveu se unir. Eu, o Vitor Teles, Gabriel Sampaio, os dois especialistas. Vitor Teles, muito grande na indústria hoje, é um fenômeno das vendas. Dentro da indústria treina hoje, inclusive hoje ele está treinando numa conferência nacional de vendas. O Gabriel Sampaio, que é um fenômeno nas vendas online também, ele pega esse cliente online e faz fisicamente, ele mescla os dois processos, coisa que a maioria não faz, pega, liga para o cliente, consegue níveis absurdos de fechamento hoje. O Gabriel Sampaio é um fenômeno nas vendas. Eu talvez seja o menorzinho deles, mas nós nos unimos com esse propósito, né? Eu que sou aquele vendedor de rua que amo vender 1 a 1, de chegar aqui, Marcelo, não sair daqui com venda fechada, porque eu tenho esse prazer de mostrar para você que você tem um problema que eu consigo resolver. Eu quero te ajudar, nós estamos juntos. Então, nós fizemos um time para mostrar para os empreendedores que não é simplesmente abrir o negócio e sair investindo em marketing. Não. Tem que ter um processo de vendas bem organizado e bem definido. O seu CAC, para quem gosta de marketing digital, né, não precisa ser tão alto. Pode ser muito mais baixo se você souber um pouquinho sobre vendas. E aí você evita muitos problemas, evita de investir muita grana, você começa de baixo e você consegue crescer muito rapidamente através de técnicas. A gente veio para democratizar isso. Esse é o papel do EFM. Que legal. E você tem gente boa do seu lado. Eu vou te confidenciar que eu roubei um entrevistado seu aqui recentemente. Rodrigo Portes, gente boa demais. Eu fiquei impressionado com o nível da entrevista que ele concedeu a você. Ficamos amigos, batemos papo, aí falou, pô, Rodrigo, vem aqui gravar uns vídeos. Ele veio, eu convidei ele pro podcast também, ele vem aqui a semana que vem. Cara, muito bom, também completamente antenado sobre a indústria 4.0, um cara de 25 anos de mercado que trabalhou nas principais aí do mercado. Cara, então, você está rodeado de pessoas muito boas no tema que você fala. Aí minha pergunta é o seguinte, cara, o quanto networking ajuda nesse processo? É fundamental, né? Network, na verdade, essa troca, né, de conhecimentos, essa troca de experiências, isso é importante para todas as áreas, todos os segmentos. Mas acho que o vendedor ele precisa ter essa resiliência de entender que ele tem que estar sempre em constante aprendizagem. Porque tem muitas áreas que a gente não atua. Então, você vende X, Y, Z, mas tem uma série de outros produtos que você nunca vendeu. Então, por mais que você entendeu o beabá, a sequência ali, quando você faz um network, você se relaciona com pessoas que chegaram à frente de você, ou que já estão no outro nível, ou que vêm de uma outra área, você consegue aprender mais processos de uma forma muito mais rápida. Então, o vendedor ele precisa ser humilde também para entender que relacionamento com outras pessoas é importante. Então, tem cara que vende, e assim, o cara é tão bom nas vendas, mas ele é arrogante. Então ele vende 24 horas, ele não se relaciona com ninguém, só quer saber de dinheiro. Esse cara, ele não vai entender muito algumas tendências de mercado, porque só com network você consegue enxergar. E aí o cara que só vendia porque ele era muito bom, se não se relacionou com ninguém, ele hoje quebrou, porque as novas tecnologias estão quebrando muitas empresas. Por exemplo, empresas de marketing digital, por ignorância, talvez por não ter ido lá atrás de IA,
em tecnologia da informação, para poder... inteligência artificial, perdão, por não ter especializado nisso antes, hoje está quebrando a maioria das agências que não sabe usar essa ferramenta. Sim. E acha que ela, por exemplo, é uma concorrente. Mas por falta de conhecimento, de network, de conversar com pessoas que já entenderam aquilo de uma outra maneira. Então, em diversos segmentos, se o cara não se atualizou, por exemplo, na pandemia, o cara não tinha uma loja virtual, o cara tinha que correr. Aí o cara não tem network, não conhece ninguém que pode ajudar ele nesse sentido. Então é importante você estar sempre se relacionando com outras pessoas que estão à sua frente, ou às vezes tem algo para agregar. E todo mundo tem algo para agregar para você. Todo mundo tem algo para agregar. Você pode aprender com qualquer ambiente, com qualquer pessoa, desde que você esteja antenado e aberto para isso. Quais são os primeiros passos hoje? Você, pela sua empresa, você eu contrato uma consultoria sua. Quais são os primeiros passos, assim, os que você acha fundamental? Primeiro passo, assim, consultoria de venda. Então, nós também fazemos consultoria de negócio, que a gente repagina o negócio da pessoa, porque às vezes também a esteira de produtos está ruim, Sim. O negócio em si não está muito bom. Mas... Então, a primeira avaliação são os produtos, se a esteira de negócio atende uma demanda. Mas se apenas contratarem a gente para apenas cuidar da parte de vendas e melhorar o processo, a primeira coisa é entender qual que é o público que você atende. Sim. Porque o maior erro dos vendedores... Que antigamente era o target, que hoje é a persona. Isso. Isso foi, na verdade, afunilando, né? Sim. Porque hoje se entende, quando você quer vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém. Você está de vender nos nichos corretos. Exato. Né? Você pega um nicho e você mais barato, se especializa nisso, depois você pode, obviamente, criar novos produtos, novos serviços para pegar outros nichos, aí você vai ampliando. Mas você focar em um nicho é muito importante. E o maior erro da maioria dos empresários, você conversa com os caras, a maioria, ele não tem um público bem definido. Então, todos, assim, eu falo porque 99%, tá? Às vezes o cara deu muito certo, porque ele estava num nicho que tinha muita oportunidade e ele não usou muita técnica, mas ele foi e conseguiu. Mas a maioria não sabe o que está fazendo. Eu fico indignado com isso. E às vezes entra um concorrente e quebra o cara muito rápido. E aí, hoje, com os mercados a maioria é muito concorrido, né? Existem poucos oceanos azuis hoje. A maioria é muito disputado. Então, você tem que conhecer o público, ter bem definido quem ele é e qual é o comportamento dele. Então, esse é o maior erro da maioria das empresas, sendo o mais objetivo possível aqui, é conhecer o público ideal, o PIC que a gente fala, né? O perfil ideal do seu cliente. Eu estava vendo uma entrevista dos donos da Insider, né? Que eu fiquei impressionado com a quantidade de anúncio que vocês veem, assim, cara, todo influencer e tal tá com a Insider, e aí eu fiquei muito interessado em ver, né, como eles trabalham. E é uma empresa que eu acho que começou em 2017, é uma empresa recente, cara. E assim, eu peguei vários insights ali, né, daquele papo. E é um casal super jovem, os dois, o menino bem empreendedor, a menina, esposa dele, bastante... mais executora, até eles fizeram uma analogia que eu achei bem legal. Ele cria o caos, ela ajusta. Ele cria o caos, ela ajusta, né? E a Insider começou com um produto. Que era o quê? Eles pensaram no Faria Limer, né? O pessoal ali da Faria Lima, que trabalha na área de financeira e tal, advogados também. Essa galera usa muito camisa. E tá a história de ficar marquinha de pizza aqui, aquela coisa. Tem que lavar sempre. Muitos desses caras moram sozinhos e tal. Então foi focado um produto para homem, para colocar undershirt, que chama, né? Que usa Sim. embaixo da roupa. Da camisa. Que ele não deixa suar. Não deixa gerar esse suor e tal. Então a camisa ele pode usar até mais de uma vez, né, aquela camiseta. E foi um fenômeno de venda. Começou. Aí veio a pandemia, ninguém mais ia trabalhar. Mas aí eles foram remodulando a empresa. Mas o fato eles começaram com um produto e eles explodiram vendendo um produto. Um produto que basicamente bastante tecnológico, mas que era muito pouco usado. Que é uma camiseta por baixo Perfeito. da camisa, que evitava... Então, assim, ele conheceu o primeiro público, a demanda, e vendeu nichado. O que acaba sendo quando você vende nichado? O custo de aquisição de cliente, que é o CAC, ele é muito mais baixo. Você vai validando o seu negócio e depois você vai desenvolvendo produtos. Depois que eles vendiam, estruturavam. Vendia, estruturava. Que é uma coisa que eu aprendi no G4. Aliás, seu Thales Gomes, Bruno Nardon, Alfredo Soares, vocês me devem uma visita aqui, viu, cara? Estou sempre falando de vocês. Um abraço. Eu participo bastante lá, né? Muito tempo. Sou muito grato aos treinamentos que eu tive lá. E lá eles têm uma lógica. Tudo se resolve com vendas.
Então, cara, primeiro você vende. Se você tem uma empresa, você vai vende estrutura, porque com dinheiro em caixa é mais fácil você fazer as correções necessárias. Duro é você fazer correção duro, né? Perfeito. Então, por isso que onde quero chegar com isso? Primeiro, foco no cliente, que é o que você falou, em resolver uma necessidade. E segundo, o departamento de vendas, isso é duro, a gente fica muito incomodado como fala, mas o departamento de vendas realmente ele é muito subestimado, a venda em si, quando na verdade, cara, eles são os principais... Os protagonistas, né? Eu tentei não dizer isso que geram, mas é a realidade. É a realidade. Quem sustenta a empresa são vendas. Os craques da empresa, em geral, é o departamento de venda. É ele que faz a empresa se sustentar. Todas as outras etapas, e não necessariamente o vendedor, né? Um vendedor, porque tem todo um processo. Mas o vendedor é a ponta do iceberg, é quem vê, as pessoas veem. É o que bate o pênalti. Exato. Todo mundo então, ajeita ali. Todo mundo cria, mas ele vai bater. Então, se ele não tiver realmente preparado e ser realmente valorizado, perfeito, acabou. Entendeu? Todo o processo que podia ser muito bom, talvez tenha sido construído de uma forma muito boa, ele se perde porque o camisa 10 ali, o cara que chama a bola, ele não tem o devido treinamento. Tô certo, cara? Isso é uma cultura, e eu vou te contar como essa cultura foi criada e por quê. No Brasil, sempre tiveram... quem tem acima de 30, 40 anos aí vai lembrar. A maioria das empresas andavam em oceanos azuis. A maioria. Eram poucas empresas gigantes, grandes, eram poucas. Então, essas empresas não precisavam investir muito em treinamento de vendas, porque vendiam muito fácil. Porque num país subdesenvolvido, onde os empreendedores demoraram um pouco para se desenvolver, por conta da falta de educação que temos nesse país, a dificuldade de educação é muito grande, então as empresas andavam de braçada. Então não precisava se preocupar muito com o departamento de vendas. Hoje, com a tecnologia, principalmente pós-pandemia, mas hoje a concorrência é enorme em todos os segmentos. Então, aí hoje perceberam que precisava investir em vendas. Olha que legal isso que você falou, como faz sentido. Você andava de bicicleta? Andava. Veio de 90 para baixo. Que marca que você lembra de bicicleta? Caloi. E Monark. Só tinha duas, cara. Hoje tem 200. Você nem sabe quais são. Então faz tanto sentido o que você está falando, por isso que era menos necessário perfeito ter tanto investimento. Mas hoje a concorrência aumentou. É muito maior. Aumentou. Exato. Assim. E por que nos Estados Unidos se ensina isso dentro da escola? Porque lá se percebeu o empreendedorismo depois da queda da bolsa de 29. De 29, exatamente. Depois daquele crush, né, da creche da bolsa lá, tudo aconteceu, eles perceberam que precisavam de educação empreendedora do zero, para poder estruturar as empresas de forma correta. Então veio a cultura empreendedora. Por isso que as melhores empresas acabam vindo de lá mesmo. Agora, no Brasil, hoje tem grandes empresas, grandes startups que nasceram aqui, porque os caras perceberam que precisavam aprender sobre vendas desde o início, empreendedorismo, a parte financeira, tudo mais. Então, a educação comercial mesmo em si, hoje está muito mais latente no Brasil, mas acho que tem muito ainda a se desenvolver, mas muito. Tem que começar nas escolas, tem que conscientizar essa garotadinha nova, a importância dela conquistar as coisas, como que ela consegue ali, através da educação com os pais, aprender sobre vendas dentro de casa e começar a dar os primeiros passos ali, isso é importantíssimo. Cara, por isso que eu bato palma pro Flávio Augusto, cara. Flávio é um grande professor. Se tem um cara que despertou em mim a veia empreendedora, e eu tenho muitos amigos, Fernando, por exemplo, que é meu sócio, e você também já demonstrou essa admiração, é o Flávio, cara. O Flávio, quando ele lança o primeiro livro dele, do valor... Geração de Valor. Geração de Valor. O primeiro, eu comprei os 3, li. Eu não li o Ponto de Inflexão ainda, eu preciso ler, mas eu li os 3 primeiros, eu fiquei encantado. Aí ele lançou lá o Geração de Valor. Cara, foi uma cultura... Eu digo que o Flávio contribui muito mais para o meu empreendedorismo do que as faculdades que eu fiz. Muito mais. A veia, a mentalidade. O Flávio pra foi mim também. Sensacional. Então, toda essa galera que veio depois do Flávio, tem gente boa, como o Thales e tal, mas o Flávio, que foi um cara... Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho e assim... O que ele fez de valorização do processo de vendas, do profissional de vendas, também é uma coisa que tem que tirar o chapéu, né? Então, você estava falando em estudo, você estava falando em tá na base, né? Exato. Eu acho que essa mentalidade tem mudado e ele contribuiu muito com isso, cara. Deixa eu aproveitar e você quer ter uma ideia, um insight de Oceano Azul no Brasil? Existe ainda.
Opa, então, ó. Aqui, ó. Essa aqui. Pega o código, galera. Nós estamos falando da dificuldade, da necessidade ou da falta de educação sobre negócios que existe no Brasil. Ou não só sobre negócios, mas educação básica mesmo. Uma oportunidade grande que o Flávio enxergou no Brasil, e por isso que até ele vendeu o Orlando City, voltou para cá, tem um podcast falando sobre isso, Sim. Foi porque ele enxergou que o futuro do Brasil estava na educação. Quem vender educação vai nadar de braçada. Por que os influencers hoje ganham audiência e se engajam hoje nos assuntos? Porque eles ensinam, eles educam você a fazer algo. Ou uma maquiagem, ou educam você a emagrecer, ou educam você a fazer isso. Tá na educação o segredo. Então, como o Brasil não tem muita educação hoje, nas escolas, isso cabe para os empreendedores vender educação. Então, se quer ser bem-sucedido em alguma área, venda educação sobre aquilo que você vai se destacar. Pega essa. Muito bom. E uma coisa, cara. Despertei em você, né? Cara, muito bom. E assim, minha pergunta vai. Cara, nós temos boas faculdades tipo INSPER, FGV, que são boas faculdades de negócio, né? Principalmente numa área do marketing, SPM, mas assim, em geral, as faculdades não davam muito valor para o negócio. Perfeito. Você era formado para ser funcionário, colaborador e não para ser o dono da empresa. E eu percebo que esse movimento, por um lado, deu uma fragilizada nas faculdades. Porque hoje você vê um G4, 3, 4 dias, você faz uma imersão, cara, você sai de lá com tanta coisa, Exato. Cara. Hoje o Flávio montou um dele, tô fazendo propaganda para todo um jabazeiro. Não tô ganhando nada, viu, gente? Mas tô falando. O Flávio Augusto montou um negócio muito legal com Caio Carneiro, o Joel J, e na base tem um monte de gente boa também. Cara, é sensacional. Entende? E esses caras estão roubando muito público de faculdade, porque esses caras no final de semana ou durante um período ali, às vezes você paga, é uma faculdade que você pega em 18 meses, é um final de semana com os caras. Perfeito. Só que também aí tem aquela coisa, poxa, a faculdade, às vezes você tem que fazer um MBA de 18 meses, onde o mundo está em constante mudança. Isso não é uma crítica ao estudo, tá? As faculdades, mas é assim, o que acontece? Por exemplo, o cara começou um MBA há 2 anos. Hoje está ultrapassado. Agora ele tem a inteligência artificial. Cara, muito processo que ele aprendeu já está defasado. Perfeito. E aí os caras chegam no final de semana ou em 6 meses, que também agora tem uns em 6 meses que são muito legais, né? Que até eu acho até mais bacana porque você consegue ter uma frequência de acompanhamento que consegue de uma forma muito rápida te trazer o que o mercado tá a mil, as empresas estão cobrando. Então isso muda o perfil e traz o dinamismo, né, do empreendedorismo, o dinamismo da exigência das empresas. Então, hoje, se um dia antigamente o cara estudava, por exemplo, medicina ou engenharia, porque ele queria paz no sentido de, estudei, acabou, aprendi a... Acabou, meu amigo. Acabou. Apenas trazendo um contexto histórico, para que o nosso público aqui entenda, o que aconteceu com o Brasil? Veio a Revolução Industrial e o Iluminismo lá, né? Sim. E a primeira e a segunda Revolução Industrial fizeram com que a Europa, que é os países colonizadores, crescessem muito mais rápido. E as colônias começaram, depois da independência, a olhar e falar, como é que eu vou desenvolver desse jeito? E aí começaram a enxergar as grandes fábricas, as grandes indústrias, os processos lá dentro. Aí perceberam que nós precisamos trazer isso para cá. Só que, ao invés de trazer especialidades mais destrinchadas, começaram a trazer como modelo de negócio para ganhar dinheiro. Aí foi daí surgiram as universidades. Por que as universidades hoje eram, né? Agora estão mudando um pouco, mas eram sempre tão engessadas. Por exemplo, você faz engenharia, o cara tem que aprender um monte de coisa que ele não vai aplicar na prática. O cara faz, às vezes, uma área, ele desanima na metade, não pelo assunto principal, mas pelos assuntos complementares ali que às vezes não vai agregar em nada para ele. Ele fica 5 anos cansado, estressado, tendo que tirar nota boa em assunto que não é dele. E hoje nós sabemos que nós não somos bons em tudo, né? Hoje eu não preciso necessariamente ficar me preocupando em saber tudo. Inclusive, se olhar para a base é a mesma coisa. Exato, porque o que eu faço nos assuntos que eu não tenho dom? Eu contrato alguém ou eu me torno sócio de alguém que é bom nessa área. Ponto. Eu preciso apenas ser o melhor em uma área. Naquela área que
que realmente acredito que faz parte do meu propósito, que meus dons e talentos estão ali juntos, ali facilitam para mim crescer naquela área. Então, se eu não enxergar dessa forma, eu vou atrás de uma universidade fazer uma série de cursos ali complementares e depois eu percebo que eu não sou bom em nada. Então, se eu puder dar um conselho aqui para você que está começando, foque em uma área. Você não precisa necessariamente hoje fazer uma faculdade para entrar numa empresa. Hoje mudou isso. Então, foque em uma área, se especialize nessa área, a área que você é bom. Que você, uma frase que eu disse essa semana para um rapaz. Olha, você não precisa, você não é insubstituível. E não precisa se comportar como insubstituível. Mas se comporte como alguém difícil de ser substituído. Ó, que insight bacana. Porque se você for bom numa área, legal, vai ser difícil de substituir. Então você não precisa necessariamente fazer um curso, uma faculdade de 3, 4, 5 anos. Faça vários cursos especializando-se numa área que você já tem uma predisposição, que você já ama. Porque quando você faz o que você ama, ninguém segura você. Torne-se praticamente insubstituível naquela área e você vai estar sempre valorizado. Exato. Seu passe sai caro. Exato. Você resolve o problema. Por isso não pode ficar na zona de conforto. Zona de conforto não existe. Não só para vendedores, mas para qualquer área. Zona de conforto é o que te derruba. Eu tenho uma frase muito bacana para a zona de conforto. A zona de conforto é a poltrona do diabo. Então, o dia que você quiser ficar na zona de conforto, você vai sentar ali, vai estar quentinho, você vai estar bacana, vai estar passando as coisas. Quando você acordar, meu amigo, tudo que era já não é mais. Entendeu? Então, assim, a zona de conforto, a gente fala, pô, mas eu brigo para estar na zona de conforto. Eu não estou dizendo que você não precisa ter conforto, é diferente. Momentos de conforto, momentos de lazer. Perfeito. As pessoas confundiram isso, né? Mas, meu amigo, se você não tiver ambição e principalmente está sempre estudando, por isso que eu sou, de novo vou repetir, um apaixonado pela filosofia. Aliás, eu gosto muito de filosofia, eu sou um estoico, né? Eu estudo muito sobre o estoicismo. Estudo muito a Bíblia, a gente tem isso também em comum. Mas quando a gente vai falar de você ser um cara específico em uma determinada área, de como você fazer da melhor forma isso, você precisa aprender. Você precisa ter uma filosofia de vida, de estudo contínuo, que e constante, que é o lifelong learning. Então, antigamente, fazia uma faculdade, ficava lá 6 anos, acabou. Praticamente, você ia fazer um curso de vez em quando, alguma coisa, mas você estava formado. Hoje, isso acabou. Quem fez isso há 30 anos atrás, hoje está tendo que voltar para o mercado para se readaptar. Então, assim, o que foi há, 50 anos, 30 anos, já não é mais. Hoje, as empresas preferem os profissionais que estão sempre estudando, sempre se remodelando. Porque o caminho é cheio de percalços e para você chegar no seu propósito, no seu objetivo, tem constantes mudanças de direções ali, você vai ter que ter uma adaptabilidade muito grande. Então, por isso se fala muito hoje em resiliência, isso é muito importante. Deixa eu tocar num tema que você comentou, dessa questão da necessidade de você estar sempre especializando, estudando e tal. Eu amo falar, está até na moda, falar sobre propósito. Sim. Mas o que é um propósito? É enxergar algo que você nasceu para fazer e que você realmente vai se apaixonando ao longo do processo sobre aquilo. O detalhe é que é o seguinte, eu sempre comparo um propósito, isso é uma ilustração que eu aprendi, eu sempre ela. É como se você estivesse dirigindo na neblina. Você está dirigindo na neblina e sabe que você não vê o final da estrada. Claro. Você não sabe exatamente o que tem lá na frente. Você sabe aonde você quer ir. Mas você não consegue enxergar o que tem ali na frente. Você com o farol alto, você vê simplesmente o próximo passo. Você consegue ver aqui, ó. Né? Por isso que a gente diminui a velocidade na neblina. Então eu costumo dizer que propósito é como dirigir na neblina. Você não precisa necessariamente saber o que tem ali na frente. Mas você só tem que ter clareza do próximo passo. E aí você tem que dar esse passo. Aí quando você dá o passo, você vê o próximo passo. Por isso que você tem que estar em constante aprendizagem, por isso que tem que ter resiliência, para você ir se desenvolvendo ao longo desse propósito. O erro das pessoas é não ter propósito, é não conhecer os seus dons e talentos, se autoconhecer. Você vai perguntar para as pessoas quais são suas qualidades, seus defeitos, você não sabe responder. Não se conhece. Cara, uma coisa que eu não suporto. Eu sou perfeccionista, esse é meu defeito. Todo mundo fala a mesma coisa. Porque ninguém se conhece. Então ela decora o que todo mundo fala e fala igual. Ninguém sabe seus dons e talentos e para onde está indo. Isso é importante. Então, se você está indo com dúvida onde empreender, o que fazer, para onde ir, meu conselho, olhe para dentro de si primeiro e comece a enxergar o que você tem de bagagem. E aí a sua bagagem vai mostrar para onde você vai. Mais um exemplo, posso?
Lógico. Diretor, autorizado? Eu vou fazer mais uma analogia que talvez faça mais clareza para você se situar a questão de propósito. Sim. Aliás, esse assunto, inclusive, até nós já fizemos uma imersão no passado sobre esse assunto. Eu me apaixonei, estudei só sobre propósito, fiz um curso sobre propósito, inclusive. Eu gosto de muito de uma analogia que eu aprendi. Uma mãe pega 2 filhos. Imagine você vendo uma mãe pegando 2 filhos e ela vai enviar um filho para o norte, outro filho para o sul. Porém, ela não diz para os filhos onde eles vão, exatamente. Quem vai para o norte, quem vai para o sul. Ela simplesmente dá uma mochila para eles e leva ele para o aeroporto. Só que dentro da mochila de cada um, ela coloca o que ele vai usar naquela viagem. Só que ele não pode abrir a mochila e ver o que tem dentro antes de entrar no avião. Então, para um, ela coloca o protetor solar, coloca a sunga, óculos, tudo que ele vai usar naquele local. E para outra, ela coloca cachecol, blusa e tudo mais. Quando ele chega dentro do avião, ele não sabe onde ele vai. Assim é a vida. Você não sabe necessariamente para onde você vai. Porém, quando você abre a sua mochila, quando a criança abre a mochila dentro do avião, ela vê o que ela tem lá dentro para usar, ela sabe para onde ela está indo. Porque se ela não sabe... E ela vai se adaptando. Vai se adaptar àquilo ali, porque ela vai usar Sim, o que ela tem. Agora, se você não se conhece, não faz um estudo sobre você, não sabe suas qualidades e seus defeitos, você não sabe o que você tem que aprimorar e o que realmente você é apaixonado, dificilmente você vai chegar em algum lugar. Aí a maioria, vou empreender porque estou empreendendo. Eu vou fazer isso porque estão fazendo. Por isso aquela moda, todo mundo fazendo engenharia, que todo mundo estava fazendo engenharia naquela época, né? Agora todo mundo fazendo marketing digital, tá todo mundo indo para essa área. Né? Aí todo mundo vai para uma TI, vai todo mundo para TI. Tudo bem que é uma área muito ampla. Sim. É uma área maravilhosa. Porém, você não tem que fazer o que está todo mundo fazendo. Tem que fazer o que você nasceu para fazer. Quais são os seus dons e talentos? Essa é a minha pergunta. Você se conhece? Faça uma avaliação. Porque aí a chance de você fracassar é muito pequena. Porque fazer o que você nasceu para fazer, só você nasceu para isso. O que vai separar você do sucesso, se você seguir essa teoria, é o tempo. Exato. É isso. Né? Perseverança. Cara, você citou uma frase, você citou um contexto que me lembrou muito uma frase de Martin Luther King. Ele diz, cara, você não necessariamente precisa enxergar todo o caminho, apenas dê o primeiro passo. É isso. Então isso é fundamental, muito forte. Luther King, assim, eu acho ele fantástico, ele, Mahatma Gandhi, para mim, assim, Sim, 2 caras espetaculares, fora de conceito. Sempre que eu falo Jesus Cristo, Luther King e Mahatma Gandhi, são caras que tem aqui, que eu estudei profundamente, entendo muito o quanto esses caras fizeram. E aí eu queria entender uma coisa sua muito interessante, cara. A gente está falando de TI, está falando de tecnologia e é impossível não falar de inteligência artificial. Perfeito. Como é que vocês estão usando isso no processo de vendas? Como é que você está enxergando esse movimento? A inteligência artificial hoje ela é uma ferramenta facilitadora para todo mundo. Perfeitamente. Então, por exemplo, o vendedor ele perdia muito tempo fazendo muita coisa braçal, que hoje a IA tem IA para tudo. Então tem IA que facilita você desenvolver alguns processos. Então, por exemplo, desenvolver perguntas específicas, o IA te ajuda demais. Então, um nicho específico, eu preciso encontrar ferramentas ou formas de entrar naquele nicho. Se eu conheço de vendas, é claro que eu consigo pensar ali, estudar aquele mercado e tal. E eu devo fazer isso. Mas a IA é uma ferramenta que me ajuda a chegar lá mais rápido. Então facilita, diminui custos da empresa, do que ter que contratar mais um colaborador ali, ou alguém que vai te ajudar para poder responder aquele com mais idade. Não, hoje a IA te dá a ferramenta para você responder cliente, para você bolar perguntas, para você ter novas estratégias. Então é um facilitador. Então todo mundo hoje, eu acho que todas as áreas tem que se adaptar e tem que usar a IA como uma ferramenta. Ou ela vai tomar seu emprego, porque se você não estuda, não tem jeito, você vai ser facilmente substituído. Então, por isso tem que estudar para ser difícil de ser substituído. Apesar de que ninguém é insubstituível. Cara, eu trouxe o Vitor, um amigo meu da Microsoft. Vitor de Pad, ele veio aqui. E, cara, eu sou um apaixonado por inteligência artificial. Eu estudo, eu gosto. É um negócio que para mim realmente mexe com me falar. Por isso que eu trouxe o Vitão aqui. Aliás, abraço, cara, gente boa. E aí tinha muita coisa que eu não tinha entendido como a Microsoft estava fazendo. E aí eu comprei um pacote da... Aliás, Microsoft, eu estou sempre fazendo propaganda para vocês, ó. Tá na hora de você contribuir com a gente aqui. Mas vamos lá. Cara, o Copilot associado
ao pacote do Office 365, no meu caso eu uso aquele standard, é impressionante. Cara, ontem eu estava conversando com o Davi, o diretor, e cara, eu falei, ó, presta atenção à apresentação comercial que eu vou fazer. Eu fiz uma apresentação para uma multinacional que a gente vai apresentar nos próximos dias, de um outro negócio que eu tenho. Impressionante, impecável, linda, a parte, o design dela ficou impecável. Então eu criei o conteúdo básico, pedi para ele me ajudar a desenvolver, conversei bastante ali no Word, depois que adaptou, criou estratégia, joguei para o PowerPoint. No PowerPoint eu pedi uma estrutura para ele de slides, como ficaria, criei, joguei ali algumas ideias, algumas inserções e pedi para ele, a partir de um modelo que eu escolhi, gerar uma apresentação. Cara, sensacional. Era para 3, 4, talvez você precisaria ter um designer bom, você precisaria ter uma pessoa para corrigir depois a parte de ortografia, né? Que, por mais que se escreva bem, cara, quando você faz uma apresentação, quando você faz um texto, é legal que outra pessoa... Sim. Cara, agora você não precisa mais disso. Perfeito. Isso te dá o quê? Segurança. Você faz um negócio, pô, é chato quando você, sei lá, deixa de colocar um S, muda o A pelo O, acontece, às vezes, ou você erra uma palavra ali, então é super desagradável. Pô, você usa o corretor. Então, assim, isso te aumenta a produtividade e te faz avançar, pô, não ter que olhar, falar, poxa, mas pô, vou ter que fazer também uma apresentação. Cara, você consegue fazer, cara, eu levantei o conteúdo, já sabia do que eu precisava, eu aprimorei, corrigiu a ortografia, pediu uma estrutura e, cara, ele montou praticamente tudo. Tá? Isso porque está na parte experimental, ainda não está assim 100%. Sim. Isso aqui daqui a um tempo, cara... Exato. Agora, se você nunca mexeu ou não sabe mexer e não se desenvolve a curiosidade de mexer, você nunca vai saber. Então, agora, eu ainda não consegui usar o Excel. Mas, cara, eu já estou imaginando o que vem aí. Dentro do meu pacote ainda não sei, porque ainda não liberou a função 100%. Agora, o Word, muito bom. O PowerPoint, muito legal. O Teams, cara, pô, sensacional. Você entra no Teams, te faz uma... Cara, às vezes nessa multinacional que a gente trabalha em conjunto, geralmente ficava para mim fazer... A gente faz a reunião ali dos pares, né, os diretores ali que participam, e da nossa empresa que a gente faz uma consultoria, ajuda eles na parte de vendas. E aí, geralmente, quem fazia a ata sou eu, né? Rapaz, quando a gente entra em call, é impressionante, porque ele já sabe quem falou o quê, ou da onde veio pelo IP, né, de cada um, e aí ele já te faz uma ata da reunião, faz mais ou menos assim, os principais pontos foram discutidos, isso, tal, fulano falou. Cara, é sensacional. Você tem ideia o tempo de uma execução chata demais para fazer? Porque, na verdade, o ideal é trazer uma pessoa para ficar lá só fazendo relatório, mas muitas vezes você não quer que a pessoa participe. E também depois ninguém quer fazer, né? Exato. Assim, porque você... Aí tem que corrigir depois. Um fica olhando para o outro, fala, faz você, o outro faz você. Aquela coisa, a gente sabe como funciona. Ninguém gosta de fazer essa parte mais operacional. A galera tá focada em como gerar negócio. Já facilitou tudo. Rapaz, facilitou absurdamente. Por isso é importante a adaptabilidade, né? Do empreendedor. E se adaptar. Cara, então assim, eu estou muito mais produtivo, né? É lógico, os insights são nossos. Sim. Os inputs são das pessoas que estavam ali, a relação, só que assim... A ferramenta. Ajudou demais. Você viu quando surgiu o Google? Exato. As redes sociais, os preconceitos de muita gente. Sim. O WhatsApp, por exemplo. Quando surgiu o WhatsApp, meu Deus do céu. Eu demorei muito para usar o WhatsApp, sabia? Aí toquei na ferida agora. Eu demorei muito. Mas hoje, por exemplo, se a gente não usar, não tem como. Então as novas ferramentas vão surgindo, a gente não pode ter preconceito com isso. O empreendedor que tiver preconceito com qualquer ferramenta nova hoje e fizer vista grossa para algumas coisas, ele está fadado a quebrar. E você tem outros negócios também, né, Vitor? Também. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus outros negócios também. Eu venho de uma família de serralheiros, né? Vou tentar resumir aqui para não ficar muito extenso. Então, nasci com serralheria, apesar de ter vendido outras coisas na minha história. Uma história um pouco longa, eu vim contar só minha história aqui, se quiser. Vai ser uma honra. Mas nós temos uma fábrica muito antiga lá, que eu, junto com meu pai... Como chama? Grupo Lúcius. Grupo Lúcius. É um grupo com algumas empresas que fomentam para a indústria, fornecem insumos, né, para a indústria civil. Sim. Então a gente fornece toda a parte de portões automáticos, toda a frente de prédios, toda a parte de vidraçaria. Então a gente sempre trabalhou nesse segmento. E a partir a gente começou a
ampliar para novos segmentos. Como empreendedor, eu nunca consegui ficar na zona de conforto, fui percebendo oportunidades. Tem faniquito. E você encontra oportunidades, né? E eu sou aquele cara que eu amo instabilidade e crises. Esse é um tema legal da gente bater um papo, né? Eu sou apaixonado por crise. Então, quando não tem uma crise, eu tenho que gerar alguma crise para poder me desenvolver. Coitada da sua esposa. Eu sou aquele cara que, assim, eu sou tão forçado a crises que eu acredito que a crise desenvolve o casamento. A crise entre um casal traz maturidade para o casal. Por isso que sem crise, nada amadurece. Por exemplo, como é que um músculo se desenvolve na academia? Ele tem que entrar em crise, ele tem que forçar, esticar. E isso gera uma crise lá dentro. E aí, quando ele a ruptura, quando ele descansa, ele cresce. Então, a crise ela é necessária para o desenvolvimento humano. Então, por isso que quando a criança cresce, dói todos. Tá doendo aqui, porque está entrando em crise, em choque. Sim. Então, a crise é importante para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento de uma empresa, desenvolvimento de um ser humano. Por isso a criança precisa aprender a lidar com crise desde cedo. Isso é importante demais. Então, para mim, a crise é importante. Então, quando veio a crise do Covid, os primeiros 3 dias, eu fiquei alucinado de alegria. É uma coisa surreal. Mas ela falou que tá ficando doido, não estava nem dormindo. Porque eu pensei comigo, tá vindo muitas oportunidades agora. Só que naquela época ninguém chegava dessa forma. Todo mundo pensava, meu Deus, vai acontecer. Vai todo mundo morrer, as empresas vai quebrar, não dá mais para sair de casa. Quando realmente foi na terça-feira, eu lembro até hoje, né, dia 16 de março, que entrou o lockdown, 100%. Eu fiquei 3 dias em casa só pesquisando oportunidades no mercado. E aí eu encontrei a oportunidade de montar a Fábrica Base e a Basico, né, que são as novas empresas que a gente montou lá. E hoje... Basico como o consumidor final conhece, e a Fábrica Base hoje para revenda, para B2B, e aí para outros segmentos. E né? ali vocês fazem o quê? Mobílias no estilo industrial. Então nós fabricamos em grande quantidade através de uma linha de produção, para que nós tenhamos um preço extremamente acessível e competitivo, para revendedores revender ou para atender grandes empresas que se multiplicam muito rápido, como é o caso da Evoque que nós falamos aqui, que nós fornecemos para grandes franquias. A franquia precisa desenvolver 20 unidades ali. Nós temos linha de produção que desenvolve isso com muita agilidade e preço muito baixo. Então, encontrei uma oportunidade no mercado, uma demanda que estava crescendo muito rápido, era uma tendência dos arquitetos e não tinha muito bem quem fornecia. Aí na pandemia eu percebi, puxa, se eu conseguisse vender isso online, fizer isso de forma replicável e desmontável, eu vou crescer. Aí ficamos 1 ano para desenvolver uma peça que pudesse desmontar o ferro no outro. Então hoje nós fornecemos para todo o Brasil uma peça que ninguém tem nesse mercado. Ferro desmontável. Uau! Geralmente isso é tudo tão soldado que você não consegue mandar para o Nordeste. Hoje eu como mais vendo no Nordeste e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque não tem quem faz desmontável esse produto. Então isso eu encontrei na crise. A crise me despertou nisso. Porque eu saí da zona de conforto. É porque você não estava olhando para esse lugar. Exato. Você só olhou na crise. E a zona de conforto não te faz enxergar essas coisas. Me diga uma coisa, e fala mais sobre os produtos que vocês vendem ali, Keanu. No caso de mobílias, né, do estilo industrial, hoje tem um mercado muito grande. Tá? Então, desde decoração, até de podcast, é muito comum você ver mesas no estilo industrial, essas distantes, esses pendentes, mas você pode fornecer estruturas em metalon para colocar tudo que uma empresa precisa, talvez na fachada, talvez na parte interna. Então a gente fornece isso hoje para franquias. Aliás, o metalon é muito bonito. É muito usado e é muito fácil de manusear, isso né? É muito bacana, né? Hoje a gente vê muito a madeira com metalon, né, cara? E eu acho que fica muito bonito. Fica muito legal. Então a gente desenvolveu uma forma rápida e prática e barata de se fornecer isso e com técnicas inovadoras ali, mas que a crise despertou. Então não é nada muito difícil, mas se você ama uma crise, você entra no mundo ali e você encontra muitas oportunidades. Então, ame crise, não fuja delas, tá? Não fuja das crises. Então aqui, vocês viram, gente, que eu trouxe, eu não gosto de trazer empresário de palco. Eu já falei isso para vocês. Então, o consultor aqui, quando ele vem, ele também tem que ter experiência de um negócio, né? Eu sempre brinco com isso. E como é que você... Imagino que a tua... É óbvio que você já contou que toda a sua formação te ajudou a chegar onde você chegou e se tornar um especialista em vendas. Como é que a tua empresa te ajudou? Como é que hoje você tem essa troca? O que você aprendeu com a sua empresa de vendas que você vai ajudar na sua consultoria? E como a tua consultoria hoje faz essa troca? Te ensina a você melhorar o seu processo de vendas. Interessante, né? O EFM, que é um time de vendas, que nós treinamos vendedores, damos educação de vendas, é um time criado recentemente com um propósito, né? Educar
novos empresários a vender, ensinar vendedores a vender de verdade, especializar. Era um propósito de início. E um negócio com muito potencial. Que veio através, obviamente, da experiência empreendedora Sim. que eu tinha, de que nossos sócios têm. Porém, conforme você vai visitando outras empresas e educando e treinando vendedores, eu comecei a pegar insights e experiências através do network nas empresas e comecei a aplicar coisas novas na minha empresa. Uhum. E aí eu comecei a ver realmente o valor do network e o quanto realmente você trafegar por outros meios amplia a sua visão. Você sai daquele ambiente ali que você estava, você começa a enxergar outros horizontes, novas oportunidades, novas parcerias, novos mercados. Porque o Brasil tem muito mercado, muita oportunidade, a gente só não está vendo porque a gente não sai da zona de conforto, não sai do nosso ambiente ali. Então, por isso que é importante você fazer novos relacionamentos, te conhecer através disso também. A gente conheceu através do Rodrigo Razzi, que é um E as grande portas amigo. vão abrindo. E eu conheci através de outro. Então, isso são oportunidades que, quando você sai da zona de conforto, você dá um passo, você começa a ampliar seus horizontes. E tudo faz sentido, né? Mas, quer fazer network, você quer aprender, quer crescer? Aprenda uma coisa. Assim como o vendedor, seja mais interessante do que interesseiro. Porque ninguém quer se relacionar com alguém que não seja interessante. Ou Só com quer alguém te empurrar interesseiro. alguma coisa, é isso. Exato. E o vendedor é assim. Ele tem que ser mais interessante do que interesseiro. Então, antes de me preocupar em pegar seu dinheiro, o que eu tenho que fazer? Resolver teu problema. Resolver o teu problema. Ou pelo menos identificar qual é para te Exato. ajudar a Ou resolver. mostrar que eu tenho capacidade de resolver ele. E aí você fala, esse cara é interessante. Se eu chegar perto dele. Então, se especialize em algo, você vai começar a ser interessante naquele algo, aumente seu network, e aí o céu é o limite. Felipe, falamos de empresa, falamos de vendas, agora eu queria saber um pouquinho de você, velho. Cara, quem é o Felipe? Olha que pergunta profunda, hein? Quem é o Felipe? Deixa eu abrir minha mochila aqui, peraí. O Felipe é um garoto de periferia de São Paulo, que cresceu com base de muitas dificuldades, né? A minha história é dar um livro, literalmente. Eu fui aquele garoto que na infância a família passava tanta necessidade, até inclusive de alimentação básica. Meu pai teve 4 filhos, né? E meu pai era serralheiro, pedreiro, fazia de tudo um pouco. E minha mãe cuidava... Homem raiz, a moda antiga, sabe fazer tudo dentro de uma casa. Cuidava das crianças, minha mãe ali, uma dificuldade danada, chovia dentro de casa, tudo. Eu tive que ir pra rua para tentar de alguma maneira conseguir algo. Você é mais velho, mais novo? Eu sou o terceiro Tá. de 4 filhos, de 4 irmãos, né? E aí eu fui pra rua, lembro que fui com meu irmão mais novo. A gente foi pra rua para pegar latinha na rua. E aí o que eu percebi? Que se eu pegasse uma latinha e levasse no lugar, eu pegava dinheiro em troca. E minha mãe conseguia dessa forma comprar alguma coisa para dentro de casa. Então eu percebia que eu poderia, daquela forma, ampliar o que eu pegava. Então cada um ia para uma rua diferente, a gente não ia mais na mesma rua. Porque a gente somava tudo que pegava. Sim. Então ali começou a educação empreendedora. Aí tem muita gente que fala, poxa, mas obviamente não estou necessariamente falando da latinha na rua, pelo amor de Deus, mas uma criança hoje fazer algum tipo de exercício nesse sentido é muito benéfico para a educação dela. Claro, não tenho dúvida. Para ela entender como se conquista as coisas. E ali eu percebi, poxa, eu não dependo mais ficar esperando chegar a comida. Porque a gente era muito presenteado por amigos que ajudava meus pais, ia lá com uma compra e tal. Vi muita experiência de alguém trazer ali a solução naquele dia que a gente não comeu nada. Então isso foi me mostrando para mim que existia uma forma de eu alcançar aquele objetivo. E aí eu comecei ali, tive a oportunidade de vender vela e incenso. Eu vou até resumir porque é muita coisa. E aí a mulher deu a oportunidade para mim e para meu irmão de vender vela e incenso. E aí eu comecei a oferecer para quem usava a vela. E eu percebi que, puxa, a pessoa gostava, comprava, tal, eu dava dinheiro para a dona e ela me dava uma comissão. Isso com 13, 14 anos de idade. Poxa. E foi ali que eu percebi que vendas me tirava da onde eu estava e poderia me levar para um lugar muito melhor. E detalhe que eu percebi em vendas, cara, isso tem que te motivar. Eu não dependia de ninguém. Tá? Aliás, esse não pode ser o motivo para empreender ou para vender. Tá? Se você acha que patrão é um problema, vai empreender para você ver. Você vai ter um monte de patrão. Mas eu percebi que eu conseguiria furar esse bloqueio, sair dessa bolha de dificuldades que muitos não conseguiam por conta das vendas. Então foi ali que eu foquei e eu comecei a vender uma série de outros produtos. Aí tive experiências diversas dentro de empresas, depois eu saí para empreender, e aí comecei a abrir negócios e tudo mais. E hoje o Felipe Baz é um cara casado, muito bem casado. Isabela Baz, amo você é a mulher mais linda que eu já conheci. Temos um filho lindo. Que legal. O Miguel, de 1 ano e 2 meses. Amo ser pai, amo família, acredito muito em Deus, sou apaixonado por negócios, amo servir pessoas
e ajudar pessoas. Então, uma coisa que eu faço muito é presentear pessoas com uma consultoria, com uma ajuda em aprendendo sobre vendas. Por quê? Quando você ajuda alguém, a vida te ajuda. A vida te devolve isso. Então, se você talvez, Felipe, está com dificuldade de conhecer pessoas, começa a servir pessoas. Só começa a ajudar. De forma gratuita. Esse é o princípio básico do networking. Acabou. Né? Ajuda pessoas, que pessoas vão chegar até você e as coisas vão acontecendo. Só que a gente é muito egoísta, né? A gente sempre quer ganhar algo em troca, né? Então, por isso que talvez a vida não destrava. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Então, eu sou apaixonado em servir pessoas, sou cristão. Então, apaixonado em negócios, em vender, em ensinar. E, principalmente, um cara que ama processos. Eu me autodefini até para uma pessoa essa semana como uma pessoa que ama processos. Eu não sou o cara que ama o final do processo. Isso é muito legal discutir, hein? Tá? Esse é um ponto que talvez é pouco falado. Eu não sou o cara que ama o resultado do processo e andar com um carrão. Além de que não é um problema ter um carrão e ser bem sucedido. Você tem que viver bem mesmo, você conquistou, conforto. Você tem que comprar conforto, tudo bem. Mas o meu objetivo não pode ser esse. Eu tenho que ter um propósito que vai muito além disso. E como consequência, eu tenho um bom carro, uma boa casa e uma boa vida. Mas realmente o meu propósito é desenvolver pessoas dentro do processo. É a jornada em si. A jornada. Eu amo o processo. Eu amo essa instabilidade e essa adaptabilidade dentro dos processos. Amo ajudar pessoas no meio do processo. Quer dizer, você é um solucionador de problemas. Exato. O caos aparece e você amo desconforto, tá amo instabilidade. Resolver. Isso me traz adrenalina, motivação. Eu perco até o sono, de tanta vontade que eu tenho de resolver. E aí eu sou um solucionador de problemas mesmo. Vou solucionando o tempo todo ali. Eu adoro isso. Eu também me coloco nessa posição, como um solucionador de problemas. Eu acho que essa é uma característica que eu tenho, que a gente divide. Eu busco muito isso também. Isso. Eu acho que é isso que faz o empreendedor, na verdade. Né? Ele tem ideias e dentro do processo, quando o caos é chegando, ele tem que ir resolvendo, né? Criando alternativas. Cara, você falou muito também de religião, da sua fé. Como é que você exercita isso? Como é que você pratica? Olha, eu sou de berço mesmo, cristão. Meus pais iam para a igreja, me levavam para a igreja. Mas eu costumo dizer que isso, na verdade, tem que ser desenvolvido, né? Porque não pode ser uma prática religiosa. Aquela que você acostumou a ir para o local, vai e volta, e faz isso por costume. Muitos são hábito, assim, né? Por hábito. Você tem que chegar a propósito naquilo. Já o que você está fazendo lá? E o que aquilo muda na sua vida? Então, não idolatrar aquilo, que é o mais comum hoje, infelizmente, pessoas mais ignorantes idolatram uma religião especificamente, ou um pastor, ou um padre, ou quem quer que seja, e aí tratam aquilo como um Deus dele, e começa a viver uma vida motivada a se aproximar daquele Deus ali. Sendo que, na realidade, toda religião, você sabe que religião é religar, né? Então, é um processo de te aproximar do seu Deus. Ou, quando se fala em religar, é voltar à sua própria origem, que é da sua criação, e enxergar quem você realmente é. Então, toda religião ela tem que te aproximar do seu Criador e de quem você é na origem. Então, a religião que não te leva para isso, que não te faz olhar a sua essência e melhorar como pessoa, entender seus defeitos, reconhecer suas falhas e valorizar o outro, essa talvez não seja uma religião, aí talvez seja uma doença, um problema. Então, eu encaro a religião hoje como uma forma de a gente alimentar meu espírito, ajudar pessoas. Ali eu percebo que eu preciso voltar à minha origem, puxa, eu preciso ajudar mais pessoas. Estou talvez sendo muito orgulhoso, muito ganancioso e realmente Deus me ajuda muito a aproximar com isso. Muito bom. Cara, você falou muito em propósito, né? Eu tenho um livro que eu indiquei para o Rodrigo Razi, e o que eu até estava falando com você antes, que eu gosto muito do Rodrigo, é que a gente compartilha uma cultura, e eu desenvolvi nele, e ele desenvolve isso em mim, de desafiar o outro a crescer, né? Então eu falei para ele um livro que é o que eu adoro, que é do Simon Sinek, que é a respeito do seu porquê, né? Então comece pelo porquê. Então como é que você vai? Comece pelo porquê, depois descubra o seu porquê. Perfeito. Né? Então o que ele fala ali do Golden Circle, que é de como você até onde você chega. Como é que você faz para chegar nesse porquê? Então, ali vai falar do como fazer, Perfeito. Do porquê, até chegar no porquê. Né? E que, na teoria dele, o primeiro ponto, quando você vai começar a fazer alguma coisa, para que aquilo seja quase que
uma paixão, alguma coisa que esteja sempre acesa, você tem que ter primeiro um propósito muito bem definido. Então, quando esse propósito está muito bem definido no seu coração do porquê, você vai atravessar o tempo, que é sempre um desafio, talvez o maior do empreendedor. Tem cara que em 6 meses, tem cara que é 30 anos. Perfeito. Que vai chegar ao ponto. Mas só aquele propósito muito bem definido é que vai fazer com que ele tenha dentro dele a certeza que aquilo vai dar certo e faça ele insistir, né, nesse caminho, né? Então, a maioria das empresas querem descobrir o como e tal, mas se ele fala, cara, comece pelo porquê, que o como ele vai chegar de uma forma mais... Dentro do caminho você vai... Mais natural. Você vai adaptando ele, né? Então, é muito bacana esse livro, eu sempre indico. E você citou muito um outro conceito, que é o do líder servidor. Né? Tem o livro O Monge Executivo, que fala muito isso. Inclusive, quem não assistiu a peça de teatro, vá assistir, que vale muito a pena. Não sei se ainda está em cartaz, mas muitos anos em cartaz. Eu fui ver 3 vezes, que essa peça realmente mexe comigo. É uma peça muito bacana, que ele fala a história do livro, do Monge Executivo, né? da real teoria, filosofia do líder servidor. E, para quem tem alguma dúvida, o maior líder servidor de todos os tempos foi Jesus Cristo. Perfeito. E Jesus Cristo tinha um grande propósito desde o começo, sabia do propósito. Foi tentado várias vezes, mas seguiu o propósito dele. Perfeito. Até o final. Né? Que aí, ele purificou todos nós, ele salvou a gente dos nossos pecados, enfim. Então, quando a gente olha para ele como um grande exemplo de liderança, fortalece demais a gente nos nossos negócios, porque a cruz que ele carregou é muito mais pesada do que as cruzes que a gente tem que carregar no nosso dia a dia. Perfeito. Né? Então a gente sai da gente, olha para ele e usa como grande modelo, né, cara? Uau. Isso tem que motivar a gente, né? Não tem jeito, tem que ser assim. Filipão, gostaria muito de agradecer sua presença. Cara, foi demais. Foi um podcast muito bom. Incrível. Felipe vai voltar aqui para falar. A gente, aliás, vocês vão ter aqui alguns vídeos falando dessa consultoria nossa, que eu ganhei aqui meio daquele jeito, no desafio. Quando você pega um vendedor, você tem que desafiar o cara. É isso, para a gente entender. E, cara, eu queria que você falasse, antes de terminar, cara, gostaria que você passasse aí suas mídias sociais, como é que as pessoas te acham, fala das suas empresas, cara, como é que acha o Felipe, como é que acha as suas empresas, enfim, fala um pouquinho a respeito pra gente. Perfeito, depois você procura aí nas redes sociais, o Instagram que hoje é o mais usado, né, AFM, então AFM Business, né, esse é o nosso time. Eu sou o Felipe Base, Felipe com I, Felipe. Isso é uma pegadinha, né? Meu nome é com I no começo. Felipe. Felipe Base, com S no final. No YouTube nós temos nosso canal, então AFM Business. Procura a gente lá, se inscreve no canal. A gente tem um podcast que é o Pod Sales. Que é Vocês gravam aqui, Pod Sales. Nós gravamos aqui, inclusive, no nosso time de estúdio. A gente fomenta a educação de vendas, a gente fala sobre vendas lá, então tem sempre convidado especial. Então você é meu convidado para aprender um pouquinho mais com a gente. Me mande um direct se você quiser mais informação, quiser conhecer um pouquinho mais. Tenho um prazer de poder te responder, te ajudar, marcar um café com você. Queremos servir, assim como eu vou servir aqui o Marcelo, e a gente vai se ajudar. Filipão, que honra, velho. Obrigado. Agradecer. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado, irmão. De verdade, foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Gente, e é isso. Vamos lá. Primeiro, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então vai lá. Gente, @tudoacabaembusiness no Instagram. Tá lá. Siga a gente. Faça comentário. Vai ter lá o vídeo do Felipe. Vai ter vários vídeos e muito conteúdo para vocês. Lembrando, quer fazer seu podcast, quer gravar seu podcast em alto nível, vem aqui para o Otimize Studios. Qualidade, atendimento muito humanizado, de verdade. A gente tem vários pacotes, a gente tem preço competitivo, a gente tem um estúdio de qualidade. O Felipe já deu aqui o depoimento dele, parece que gostou bastante. Enfim, precisar de um hoster, a gente te ajuda também com isso, então a gente consegue resolver várias coisas. Tem Sorricare, Odonto também, sensacional. Você está precisando de um tratamento, é da região de Osasco. Na parte de harmonização facial também a Sorricare atende, e a Evoque Academia também é sensacional. Então vamos lá, @Marcelo Santoro Oficial, esse é meu Instagram,
@tudoacabaembusiness, e vou encerrar falando da Multicast. Multicast é a nossa emissora digital. Felipe, o cara tem hoje um podcast ou tem sonho em ter, ainda não tem audiência, quer começar já com um pouco de audiência para seguir, cara, você vai lá na Multicast, assina um pacote. Seu podcast vai ficar dentro da nossa plataforma como se fosse ali vamos usar um Netflix dentro do YouTube. Perfeito. Você vai ter ali sua galeria dos seus vídeos exclusiva. Então, aquele público tem acesso a vários podcasts e às vezes incentiva a pessoa a conhecer os outros, só material de boa qualidade. E empreendedorismo, hein? Em empreendedorismo, a gente tem ali medicina, vamos falar de direito, tem vários tipos de programa. Então, eu agradeço muito pela sua audiência. Até a próxima semana e tem muita coisa boa vindo por aí. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Pessoal, Deus. obrigado. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu.